Oi, pessoal, Duda da RPS. Estou mais uma vez com o Alexandre Miguel, co-gestor do Long Only, que teve um mês, assim como as bolsas, né, principalmente a bolsa local, difícil em janeiro, é uma queda de 4,5% do IBX, benchmark do produto, que refletiu no retorno de menos 5,1% do Long Only. Uhum. Vamos começar por aí, então, Ale, o contexto do que aconteceu na bolsa, da onde veio essa realização e como que isso refletiu na carteira do produto. Tá legal. Duda, então, esse mês passado foi um mês difícil para os ativos de risco, né? Principalmente mercados emergentes. Estados Unidos não sofreu tanto. Eu acho que num contexto de discussão do início de ciclo de corte de juros nos Estados Unidos, né? A gente ainda vem, né, com dados de inflação lá favoráveis, né, caindo, né, uma desaceleração, acho que em linha com o que os membros do comitê estão buscando, né? Então o mercado já vinha precificando até o final do ano passado cortes relevantes, ao longo de 2024, iniciando em março. Né? Só que ao longo do mês esse debate foi ficando mais acalorado, né? Porque se por um lado os dados de inflação estão tão positivos, estão indo na tendência correta, os dados de atividade ainda seguem fortes, né, e geram uma certa incerteza em relação ao início, né. Em relação, acho que ao corte, a gente vai sim ver um ciclo de queda, né, só que o mercado já estava precificando com uma intensidade razoável e esses dados de atividade forte, né, serviço, os próprios dados de emprego ainda, deixou o mercado mais em alerta para o início desses cortes. Então, essa precificação foi jogada para frente, né, desse início de ciclo de queda, talvez em maio, né, tem uma chance menor, ou mais para frente, até eventualmente de forma mais intensa. Isso gerou um estresse, né, um fortalecimento do dólar, essa reprecificação das taxas lá fora, os juros subiram, aqui sempre acaba levando junto o Brasil, e aí também emergentes por causa de fluxo, né? Bolsa, a gente segue vendo saque na indústria local aqui no Brasil para a bolsa, multimercados, e a gente viu uma saída de perto de 15 bilhões se a gente contar de estrangeiros, né? Se a gente contar tanto no mercado à vista quanto futuro. Então esse cenário aí levou a essa realização dos ativos locais aqui na bolsa, né? Falando do Selection aqui do FIA, a gente acabou caindo, né, parecido com a performance do IBX, um pouquinho a mais. Esse pouquinho a mais, acho que os papéis dentro da carteira que contribuíram para essa performance pior foram principalmente a posição que a gente tinha abaixo do índice, né, que a gente chama underweight, em Petrobras. A gente errou, tomou uma decisão equivocada aí no início do ano de reduzir um pouco, a gente não estava tão animado com o petróleo em face, né, dessa talvez desaceleração lá fora, e uma questão de supply, né, então a gente reduziu um pouco no final do ano passado e a gente aumentou um pouco mineração, né, no caso Vale. Isso se mostrou que não foi ao longo do mês uma decisão correta, porque a China está com uma dificuldade maior para pegar no tranco aí com as medidas de reaceleração, tem muita desconfiança no setor de real estate, o minério não apresentou a sazonalidade, né, tão esperada, ele até segurou, mas teve alguma realização ao longo do mês, e em contrapartida a Petrobras, né, sempre teve um valuation atrativo, o minério se segurou, foi até no topo aí da banda que tem negociado, por tensões aí geopolíticas também. Então, o Petrobras foi bem, a gente, fundo por ter uma posição abaixo do índice, isso foi um detrator de performance. Ao longo do mês, acho que já vou até antecipar, né, que a gente fala dos movimentos ao longo do mês, a gente acabou vendendo um pouco dessa posição na Vale, por conta, né, tem essa incerteza em relação à China, só que também começou, né, um debate aí forte sobre interferência política, seja nomeação de CEO, seja também com possíveis passivos aí, ambientais ou para restituição, os problemas que eles tiveram lá atrás com as barragens, então possíveis contingências. Então começou esse ruído, a gente achou por melhor, com potencial impacto aí de 6 a 8% no valor da empresa, dependendo do cenário se assumir, e aí dado com um cenário não tão claro para a China, a gente resolveu
vender como stop aí um pouco desse case, e aí a gente realocou parte em siderurgia, ainda para estar exposto a esse tema, na Gerdau, e uma parte em alguns outros setores, tá? No geral, aí no portfólio, uma diversificação. Acho que o que explica aí o tom do mês passado foi um pouco isso, Duda. Tá. E agora partindo mais para fevereiro mesmo, né? Como que tá a nossa carteira? Você falou aí de algumas movimentações que foram feitas ao decorrer do mês passado, mas como que a gente está hoje na foto e o que a gente está vendo aí para esse mês? Tá. A gente, eu falei um pouco de Brasil, mas assim, até linkando com o mês assim, de fevereiro com a visão atual e o que aconteceu, acho que a gente viu uma sequência aí dos cortes de juros, né? O Copom cortou mais 50 pontos base. A gente continua, acho que continua uma trajetória boa, os números de inflação que já saíram foram um pouco nessa linha, de mostrar a inflação em bens, alguma passagem aérea, serviço também reverter um pouco da tendência de alta do final do mês passado, mas mesmo também alguns bens agrícolas não estão revertendo aí um pouco da alta, com o medo que estava tendo de El Niño, apesar de ainda uma dúvida com a safra brasileira. Lá fora as agrícolas estão muito boas e isso se refletiu na inflação aqui também. Tem um certo receio em relação à pujança do mercado de trabalho aqui, né? No Brasil está forte, está resiliente, e isso, né, pode gerar uma dúvida de contaminação para os salários e gerar alguma inércia em serviços na inflação, e isso comprometer eventualmente o corte de juros. Mas acho que ainda não é um cenário base, a gente está numa trajetória benigna, a precificação do mercado está indo nessa linha também. Então a gente está animado assim, com essa sequência de corte de juros, de chegar perto, bater até eventualmente ceder um pouco dos 9% até o final do ano. Então continua com uma visão otimista, com a diferença, acho que de lá fora agora já ter precificado melhor, né? Antes se esperava uma queda muito forte dos juros americanos, eu acho que já houve um ajuste nas curvas de mercado nessa expectativa, então acho que agora já teve uma saída de fluxo aí por conta disso, estrangeiro, acho que agora a gente está numa posição um pouco melhor, dado os níveis de preço, dado dessa mudança um pouco de cenário que aconteceu ao longo do mês de janeiro. Tá? Então a gente continua positivo aí com o Brasil, apesar do mês passado não ter sido tão legal, acho que agora já está mais precificado, e eu acho que lá fora vai, né, talvez não vai ser em março, maio, mas eu acho que é um cenário de queda de juro que é bom acaba sendo bom para outros ativos de risco como bolsa. Tá? De mudanças na carteira, né, a gente acabou ao longo do mês agregando um pouco de domésticos, foi o caso um pouco de CVC, que a gente estava fora, teve uma realização forte no papel, e um pouco de local web, com perspectivas aí de um momento operacional favorável. As empresas, no caso do CVC, vem num turnaround aí operacional com management novo, de aceleração de vendas e recuperação de rentabilidade. E ela se beneficia muito de um cenário de queda de juros pela alavancagem. Então, acho que é um potencial razoável no equity. E a local web também entrando mais no eixo nas operações. A gente já dado a realização, o nível do papel, acho que achou que fez sentido aumentar a alavancagem do fundo aí a esses temas. Aí eu falei um pouco da redução de Vale, a gente foi um pouco para Petrobras e para Gerdau, e aumenta um pouco do underweight em defensivos. Ambev, são papéis que a gente está fora um pouco, outros defensivos a gente reduziu um pouco saúde, reduziu um pouco exposição, e aí o restante, a carteira, cara final da carteira, ficou com aqueles papéis que a gente já vem carregando, mais core, né? Consultores de baixa renda, setor de saúde e oncologia, né, oncoclínicas, a gente vem carregando há um tempo. Setor de distribuição de combustíveis, a gente voltou a aumentar também ao longo do mês. Reduziu outros defensivos, aumentou distribuição de combustíveis, Vibra, um pouco de Raizen, pelo momento operacional que a gente está vendo bem favorável. Então, o cara da carteira, esses core positions, para quem acompanha, a gente vem mantendo ao longo do mês de fevereiro agora. Perfeito. Tá legal? Obrigada, Ale. Obrigado, pessoal. Tchau.